faço depois da minha exposição, vocês levantam a mão e eu passo a palavra para vocês. Se você quer sacanear uma pessoa, você promova a líder, porque normalmente a pessoa é promovida pela competência. Em alguns casos a gente vê isso, por exemplo, com professores, com técnicos, com vendedores. Então o cara é muito bom, eu promovo ele a gerente. Ou no caso de uma cooperativa, ele é um cooperado muito ativo, muito bom, muito participante, principalmente praticamente quase todos vocês aqui que vêm de cooperativas né, com de trabalho, né, cooperativa educacional. E aí eu levo essa pessoa a ser dirigente pela competência como excelente professor, só que depois as competências que são exigidas de vocês, enquanto líderes, são competências distintas, porque são competências de fazer as pessoas fazerem. Então, além de você dar a sua aula, e eu lembro isso que conversando isso com o Wilson, que inclusive estou sentindo falta dele também aqui hoje, diz assim, pô, você tem que dar aula, mas você tem que fazer o professor dar aula, você tem que fazer o financeiro funcionar, você tem que fazer todo o processo. E aí a complexidade se torna muito maior. E uma das coisas que eu acho mais relevante tem a ver com essa frase do John Wooden, que fala que a ferramenta mais importante do líder é seu próprio exemplo. Lembrando que quando a gente fala de liderança e eu falo do líder, eu tenho um cuidado, gente, de falar muito claramente que o líder não é o super-herói. Triste da sociedade que precisa de mitos e heróis, como a nossa. Que bom que elas existem, mas a gente não pode depender de mitos e heróis. E o líder não é um mito, um herói. Ele é um indivíduo, ser humano, que tem medo como a gente, mas que ele teve exemplo, ele foi colocado alçado ao cargo de líder, mas ele só traz resultados se todas as pessoas contribuírem. Vocês sabem muito bem, eu imagino o quanto que vocês aqui devem sentir na pele a dor de liderar, e algumas vezes sozinho, porque eu digo que liderança é o cargo, inclusive, mais solitário que tem. A liderança de uma empresa como a minha, por exemplo, que tem 2, 3 donos, mas tem uma equipe maior que a gente, quando a dor está batendo na gente, a gente não pode compartilhar com as pessoas, com os funcionários todos. Por quê? Porque senão, imagine, se o líder está com medo, imagine as outras pessoas. Então, é um cargo muito duro, mas que a gente tem que dar o exemplo, mas tem que entender que nós somos seres humanos e que a gente depende do outro. Então, acho que esse é o grande exemplo. Se a gente fala de Jesus Cristo, que talvez seja o maior líder de toda a humanidade, ou pelo menos ocidental, que a gente entende dessa forma, deixar claro que ele foi um líder, um exemplo, e que liderou através das pessoas. Isso eu acho que é o mais importante aqui. Tá? Antes de eu entrar, gente, falando sobre algumas competências de liderança, eu queria falar sobre uma coisa, não sei se alguém já ouviu falar, mas a chama de janela de Johari. É um conceito trabalhado na psicologia e eu quero trazer a janela de Johari para que vocês façam uma autorreflexão, principalmente nesse momento louco no qual a gente está vivendo. Então, a janela de Johari, ele fala o seguinte, que existe o que eu conheço sobre mim e o que os outros conhecem sobre mim. E aí é o desafio. Por quê? Eu vou dar algum exemplo aqui rapidinho. A gente, eu com esse grupo aí, à exceção de algumas pessoas, a gente se conheceu aqui ao longo desse... Então, tem coisas sobre mim, por exemplo, que eu sou um torcedor de futebol consciente, de muito bom gosto por torcer pelo Bahia, talvez nem todos vocês conheçam. Eu sei isso sobre mim, vocês não sabem isso sobre mim. Né? Então, esse meu bom gosto pelo futebol, vocês talvez não conheçam. Agora, de repente, tem coisas sobre mim que eu não sei que vocês podem ver. A distância talvez seja um pouco mais difícil. Mas sabe aquelas pessoas que têm cacuete, têm tique nervoso, tem... Às vezes o cara já não percebe mais que ele está daquela forma. E as pessoas, muitas das vezes, enxergam aquela pessoa, aquele cara faz muito isso, ele faz muito aquilo. Eu já não sei. E você que está me vendo de lá para cá, você vê. E eu não sei, eu não percebo, eu não sei, eu não tenho consciência sobre aquele assunto. Então, existe o que você sabe sobre mim e que eu não sei. Vou dar outro exemplo prático de liderança. Uma vez eu fazendo coach com um executivo, ele me perguntou, você acha que as pessoas têm medo de mim? Eu falei, eu tenho certeza. Por que as pessoas têm medo de mim? Eu não sei. Eu entendo, talvez, o porquê delas,
Mas, assim, eu sei que você não é uma pessoa má, você não é uma mas você, às vezes, age de determinadas formas sem perceber que está sendo grosseiro com as pessoas. E realmente ele agia de muito grosseiro. O jeito dele, desde a complacência física dele, até o tom de voz e a maneira incisiva que ele se comunicava, fazia os subordinados terem medo dele. Então, as pessoas o viam como uma pessoa capaz de amedrontar, mas ele não se via como uma pessoa capaz de amedrontar. Então, vocês sabem sobre mim e eu não sei. Tem também, que esse aqui eu chamo do eu cego, tá? Eu conhecido. Agora, tem também o que eu e vocês sabem sobre mim. Eu estou sentado na minha varanda com uma camisa verde, né? Que eu chamo o eu fachada. No caso. Eu sei, você... Ou, desculpa, perdoe-me. Eu escondido é o que eu sei e vocês não sabem. O eu cego vocês sabem e eu não sei. E eu conhecido é o que todos nós vemos e temos consciência sobre aquilo. Esse é o mais óbvio. E tem ainda o eu desconhecido. Eu não sei se vocês já passaram, mas assim, como todas vocês já passaram deixa eu arriscar aqui, 20 anos de idade, eu imagino que vocês já passaram por situações na vida que vocês não esperaram passar, talvez como esse momento que a gente está passando aqui agora, e às vezes tomam uma atitude que vocês não esperavam que você agisse dessa forma. Eu já passei pela minha vida por momentos extremamente difíceis, e eu não imaginava que seria capaz de passar por aquilo. Então, eu não sabia, era o meu eu desconhecido. Por que eu estou trazendo essa maluquice aí, esse discurso filosófico? Porque você, quando está liderando, e nós, seres humanos, e como líderes somos mais exigidos ainda por cima, a gente precisa ter a capacidade de entender o que a gente pode melhorar. E o mais importante, gente, melhorem aquilo no que vocês já são bons. É mais fácil e mais rápido e dá mais resultado do que tentar melhorar naquilo que vocês não são bons. E às vezes você nem sabe algum talento que você tenha e que você só descobre nos momentos mais difíceis e que aquilo ali pode ser muito importante para a sua liderança e mais importante para toda a sua vida. Eu vou repetir. Eu preciso buscar autoconhecimento, eu preciso conversar com as pessoas sobre mim, quando eu falo sobre mim, sobre minha liderança, dar feedback, pedir feedback. Acreditem vocês, toda reunião que eu conduzo, que tem um subordinado meu, eu pergunto o que é que você gostou, o que é que você mudaria. Eu peço feedback a quem trabalha comigo. Mesmo eu liderando essa pessoa, mesmo eu treinando essas pessoas, eu peço, porque eu acho que eu tenho que sempre melhorar alguma coisa. Então, a gente precisa sempre evoluir. E é justamente aumentar o nosso conhecimento sobre o eu cego e sobre o eu desconhecido. E assim a gente evolui como ser humano, como indivíduo, como profissional e como líder. Principalmente no momento desse que nós somos aqui exigidos, gente, a assumir um papel extremamente cruel, porque todo mundo que está aqui tem algum tipo de medo sobre essa situação. A cada mês que passa, que a inadimplência aumenta, que a cobrança do pai acontece, que a gente é mais exigido, que a gente fica com medo, inclusive, do nosso próprio futuro, a gente sente medo e insegurança. Todo mundo aqui tem medo e insegurança. E mesmo assim, a gente precisa liderar um grupo enorme de pessoas, sejam os nossos subordinados, sejam os outros cooperados, sejam os pais, que são os nossos clientes. Então, quanto mais a gente fica forte diante desse contexto, melhor a gente vai lidar, porque infelizmente o mundo não está preocupado com as nossas desculpas, ele está preocupado com o que a gente trouxe. Então, essa reflexão sobre a janela de Johari é provocação que eu deixo para vocês aqui, como dever de casa, que não precisam para todos, só aqueles que são bons. Os meia boca não precisam fazer, tá? Só os bons que precisam fazer essa reflexão. O que é que eu conheço sobre mim? O que é que eu não conheço? O que é que eu posso melhorar do que eu não sei? Até porque a primeira atitude é a negação. Depois que eu venho para a atitude, mas assim, busque entender o que você precisa melhorar e como. Mas lembre, comece pelas suas qualidades. Descubram novas qualidades, amplifiquem elas. São elas que vão resolver seu problema. Se você é péssima de falar em público, mas escreve muito bem, é aqui que você tem que exaurir.
Não tenta forçar demais a falar em público desnecessariamente, porque aí você perde a chance de pegar o que você tem, seu maior talento. Imagine se eu deixasse de falar em público e fosse jogar bola, tentar jogar bola. No máximo, eu jogaria no Vitória, que é um time de segunda divisão, mas nunca chegaria ao Bahia, por exemplo. Desculpa a brincadeira, mas... Então, assim... Então, eu tenho que extrair o meu talento. Eu não vou extrair o talento que eu não tenho. Ok? Então, a janela de Johari me faz pensar muito sobre isso. O que é que eu não conheço sobre mim, que eu posso aproveitar e me tornar uma pessoa melhor e um líder melhor nesse processo. Bem, a mentoria, esse encontro, essa parte da mentoria, só para lembrar, ela é rápida para depois a gente abrir nossa discussão. E para ser rápido, mas ser profundo o suficiente para ajudar vocês, a minha meta é terminar de falar antes do sol bater na minha cara. Tá vendo, Gal, que eu estava falando do sol? Então, assim, é porque eu falo que a gente não pode lutar contra a natureza. Se eu sei que todo dia, entre 4h30 e 5 horas, o sol vai bater no meu rosto, não adianta eu me chatear com o sol. Ou eu mudo de posição, ou eu lido. Não adianta brigar contra a natureza, que às vezes a gente fica brigando. Mas, objetivamente, eu vou trazer 5 competências que são importantes para o nosso modelo, para o nosso trabalho de liderança. Tá? Então, qual é a primeira? Autoconfiança. Olha só. A autoconfiança é diferente de autoestima. Autoestima é o que eu penso sobre mim. Então, somente vocês, mulheres, têm mais cuidado do que muitos de nós homens, apesar que os homens já estão muito vaidosos, mas a mulher, quando bota um salto, se pinta, bota uma roupa assim tal, aquela roupa matadora, a autoestima vai lá para cima, porque ela se sente melhor. Dizem que a mulher se veste ou para outro ou até mesmo para ela. Então, a autoestima é o que eu penso sobre mim. Já a autoconfiança é o quanto eu me sinto capaz de fazer determinada coisa. Então, vou repetir, a autoconfiança é quanto eu me sinto capaz. E, gente, muito de nós nesse momento, duro como está, a gente que é líder, muitas vezes a gente se sente autoconfiança lá embaixo. Porque no momento como esse, que tudo está novo, que as pessoas estão inseguras e que não tem uma trilha para se passar, é muito comum perder a autoconfiança. Porque quando a gente acerta, a gente se sente o cara. Quando a gente erra, a gente se sente horrível. A autoconfiança vai lá para baixo. Então, a autoconfiança, ela não é uma coisa que ela vai estar sempre alta. A gente tem que trabalhar a autoconfiança, que ela seja variável, mas que a gente evite tantos altos e baixos. Que a gente consiga uma autoconfiança que varie dentro de um patamar que a gente consiga se movimentar e não se imobilizar. Portanto, uma das competências que eu penso que vale a pena você refletir agora, eu queria que você se desse uma nota nesse período todo, como anda a sua autoconfiança, de 0 a 10 na sua cabeça. Quem quiser digitar aqui no bate-papo, no chat, como que anda a sua autoconfiança. É bem verdade que eu posso perguntar isso às 10 da manhã, ter uma resposta, às 2 da tarde ter outra. Mas, nesse momento, eu queria que você avaliasse o quanto que você tem hoje variabilidade na nota de 1 a 10 na sua autoconfiança. Então, quem quiser botar, fique à vontade aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhada como que anda aí a autoconfiança de vocês. Mas, independente de vocês botarem aqui no chat, eu queria que vocês pensassem aí, anotassem se quisessem ou fizessem uma autorreflexão. Que nota que eu dou na minha autoconfiança. Outro ponto que é muito importante na liderança é o relacionamento interpessoal. Olha, se relacionar bem com o outro, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas imagina agora, o cara confinado em alguns locais dentro de casa, ou com medo de sair na rua. Como eu saio muito pouco para a rua, eu trabalho dentro de casa, e eu já trabalhava, não mudou muito o meu mundo, mas quando eu saio, que ainda vejo todo mundo de máscara, eu confesso a vocês que 3 meses depois eu acho muito estranho. Porque eu não ando na rua, então meu mundo está aqui. Eu vejo as pessoas sem máscara, vocês estão sem máscara, e quando eu saio na rua, eu vejo todo mundo de máscara. Eu saio para correr cedo, não vejo muita gente na rua, só hoje que eu vi um pouco mais. Eu saio sem máscara para correr, eu não consigo correr com máscara. E, nesse momento, para mim é muito estranho quando eu saio. E quando está tudo muito bem, né, sem estresse, é fácil se relacionar, é fácil ser gente boa, é fácil chamar outra pessoa de florzinha, de meu amor, de amiguinho, não sei o quê. Mas quando o bicho está pegando, é difícil. Então, capacidade de me relacionar com o outro
É uma competência muito exigida da gente. E se eu for falar sobre relacionamento interpessoal, gente, uma dica que eu dou assim, não é uma dica, mas uma coisa relevante que eu posso falar para vocês é o seguinte: só se relaciona bem com o outro quem tem autoconfiança, quem se relaciona bem consigo mesmo. Se eu não me relaciono bem comigo, eu não me relaciono bem com outra pessoa. Até porque é muito comum você espelhar as suas frustrações para o outro. Então, dica assim, fácil. Quando eu vejo uma pessoa dificuldade de relacionamento, eu imagino imediatamente, apesar de ser horrível como julgador, que a pessoa que aquela pessoa tem uma inteligência emocional e um relacionamento intrapessoal, ou seja, dela com ela mesma, grande. Quem não sabe se relacionar consigo não consegue se relacionar com qualquer que seja a pessoa. Até porque relacionamento pessoal, interpessoal, você precisa se colocar no lugar do outro. Tem um livro que eu recomendo a todo mundo, é um livro que foi escrito em 1936. Durante alguns anos, esse livro só foi lido mais do que a Bíblia. É um livro que o título no Brasil é um título muito ruim, mas eu já li ele umas 3 ou 4 vezes. Eu já trabalhei na empresa, inclusive, do cara que escreveu esse livro, que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito famoso. E ele traz princípios de relacionamento interpessoais que são universais. Se você chegar na Universidade de Harvard, se você chegar na própria GV aqui, nas grandes universidades mundiais, e ver os 20 livros principais sobre liderança, ele vai estar 10, 15, 20 livros principais, ele vai estar até hoje lá. E foi um livro que foi escrito em 1936. Só para vocês terem ideia, o primeiro capítulo dele diz: se quer se relacionar bem com as pessoas, você tem que fazer as pessoas irem até vocês. Tanto que o primeiro título fala assim: se você quer colher mel, não espante as abelhas. Eu aprendi isso em Camaçari, um amigo meu de Camaçari falou: se você quer pegar a galinha, nunca diga show. Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa. Se você quer atrair as pessoas, não sei. Quem é o autor, Demaio? Oi? Quem é o autor do livro? Dale Carnegie. Eu vou escrever aqui no bate-papo. Escreve Dale Carnegie. Vou digitar aqui É agora. como fazer amigos e influenciar pessoas, é isso? Isso, exatamente. O nome do autor eu acabei de botar aí já no bate-papo, no chat. Tá? Esse livro, ele em inglês, ele é How to Win Friends. É como conquistar, como ganhar, como trazer. E ele é um livro que o mais interessante dele para mim, eu tenho a versão dele em inglês, português e espanhol. Quando eu viajo, eu compro. Quando eu vejo uma edição estrangeira, eu compro para guardar, só para o colecionador mesmo. Ele é um livro que não é aquele livro de autoajuda de um cara que não vivenciou, que não está trazendo experiências e te dá 7 leis do sucesso. Não, não é isso. Ele se baseou em histórias reais, em casos. Ele traz esses casos e tira lições desses casos. E ele estruturou isso de uma maneira que são 30 princípios que você trabalha tanto a capacidade de se relacionar com pessoas, atrair pessoas a você, a conseguir a cooperação delas e ser um líder dessas pessoas. Eu tenho um treinamento sobre liderança muito voltado. Eu trabalhei nessa empresa chamada Dale Carnegie Training, mas eu saí de lá tem mais de 10 anos, mas ainda assim eu utilizo muito a metodologia e assim os princípios do livro, porque o livro trabalha princípios, não são dicas fáceis, ele trabalha princípios, valores. É o que a gente precisa passar para as pessoas. Tanto que eu vi uma frase hoje sobre liderança interessante que diz o seguinte: que liderança tem 2 ferramentas, estratégia e valores. Se você só tiver possibilidade de trabalhar uma, largue mão da estratégia, mas não abra mão dos seus valores. Tá? E educação é isso. Bem, próximo princípio, que o sol já está aqui no rosto, tem que terminar logo com a horário de vocês também, uma maneira de brincar. Controle do estresse. Momento como esse, quem consegue se controlar no estresse é igual quem tem dinheiro. Sai em grande vantagem. Tá? Quem está com dinheiro hoje no caixa e consegue controlar com estresse, tá tudo bem. E normalmente essas coisas nesse momento estão andando até muito juntas. Mas olha, gente, tem alguns de vocês que eu brinco aqui, falo que a crise já está há muitos anos, né? Então lidar com a crise atual é só mais uma. Eu até brinco com algumas pessoas que, assim, quando você já passou por aquilo, por outras crises, a coisa já está mais fácil.
E como eu falei para vocês, eu já passei por crises muito, muito duras. Então, inclusive crise financeira, não tenho nenhum problema de falar em relação a isso. Me trouxeram grandes aprendizados. O que eu posso falar para vocês é que toda crise tem início, meio e fim. É claro que enquanto a gente está passando por ela, a gente fica louco para que ela passe. É extremamente doloroso, mas passa. E a gente ser capaz de usar princípios como, que eu uso muito, cada dia com sua agonia. Não adianta eu pensar o que vai acontecer em setembro. Eu até posso planejar o que eu preciso fazer para poder me preparar para 2021. Eu vou fazer uma provocação para vocês sobre 2021 hoje e que eu quero trabalhar nos próximos meses de projeto. A gente tem mais 3 meses de projeto, esses 3 meses já vão ser voltados para isso, já vou falar. Mas, apesar de eu olhar para frente, eu tenho que viver o dia de hoje. Porque se eu não me cuidar hoje, pode acontecer de eu não conseguir chegar amanhã. Então, eu preciso cuidar do hoje, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Cada dia com sua agonia. Esse é um dos princípios que eu uso para lidar com isso. Então, eu proponho a vocês também trabalharem isso em algum momento. E aí, gente, é atividade física, é alimentação, é conversa saudável. Eu saí de 6 grupos do WhatsApp eu saí, só porque eu não aguentava mais discussão política nem reclamação e falta de foco em solução. Então, coisas como essa não me ajudaram a manter a consciência mais próximo da realidade aí do que podemos chamar de normal. Outra coisa é a liderança. O que eu chamo de liderança? É a capacidade, olha só, talvez seja o conceito mais simples que eu tenho na minha cabeça, mas mais claro sobre o que é liderança é a capacidade que eu tenho de influenciar as decisões e ações do outro. Liderança é a capacidade de influenciar ações e decisões das outras pessoas. Então, se eu sou capaz de me relacionar bem com as pessoas, ao mesmo tempo, consigo, a partir disso, influenciar suas ações e decisões, eu estou exercendo liderança. E, às vezes, eu não estou nem no cargo de líder, mas eu consigo influenciar isso aí. Então, princípio básico de liderança é relação intrapessoal, me conhecer, que afeta a minha autoconfiança. Depois, eu só consigo, depois que eu me conheço bem, ou à medida que eu vou me conhecendo bem ali, e aquela discussão da janela de Johari, eu me relaciono bem com as pessoas, e só através de me relacionar bem com as pessoas, eu consigo exercer bem uma liderança. Porque se as pessoas me veem como referência, como exemplo, como capaz de atraí-las, elas me seguem. E lido com estresse. Só que tem um elemento que permeia todas elas também, que seria a quinta competência, que eu deixei para o final propositadamente, que é a comunicação. Porque eu posso ser a pessoa melhor intencionada da face da Terra, mas se eu não sei comunicar essa intenção, eu não consigo influenciar as pessoas. E a gente falou muito de comunicação hoje e eu vou fazer já uma provocação assim que eu concluir minha exposição, que é o próximo slide. Eu vou abrir uma discussão e vou começar a fazer umas provocações com as senhoritas daqui a pouquinho. E para finalizar a exposição geral sobre liderança, eu queria que cada dessas competências você se desse uma nota. Eu vi que vocês já se deram aqui, alguns de vocês já se deram as notas, mas cada uma dessas 5 competências era importante que vocês, é essencial que vocês reflitam. Que nota vocês se dão? E o mais importante, não dá para desenvolver 5 de um dia para a noite. Eu tenho que escolher, priorizar. Qual dessas 5 competências vocês decidem agora desenvolver em vocês? E só uma que vai influenciar mais positivamente as outras. Porque todas as 5 são intimamente relacionadas. Se eu me comunico bem, eu me relaciono bem. Se eu relaciono bem, eu lidero bem. Se eu lidero bem, eu tenho menos estresse. E isso eleva a minha autoconfiança. Qualquer uma das que eu começar, eu consigo mostrar a vocês que são interrelacionadas. Só depende do que vocês acham que vocês querem trabalhar. Mas esse é o desafio que eu deixo para vocês aí. E eu deixo uma frase do Norman Schwarzkopf, ou algo parecido, que a liderança que é justamente aquela frase que eu falei para vocês. Liderança é uma poderosa combinação de estratégia e de caráter. Envolve valores. Mas se tiver que passar sem um, que seja da estratégia e nunca sem um caráter.